Olá pessoas, eu sou Danizito e mano, continuando aqui essa playlist de Gachiakuta até chegar nos capítulos atuais e já conseguimos, tivemos que trazer aqui um simples resumão gigantesco e resumindo basicamente o que vai acontecer tudo aqui, temos a aparição dos gêmeos que também fazem parte aqui do esquadrão de elite, digamos assim, né, dos limpadores, que são extremamente poderosos, o Rudo utilizando um Jink que tornou ele um dos, se não o personagem mais rápido que eu já vi até o momento em Gachiakuta, e a Ryo se tornando aqui uma completa psicopata, conseguindo furar aqui a barreira feita de cartas. E agora sim as coisas estão ficando um pouco mais interessantes. Mas enfim, antes de continuar aqui e fazer todo esse resumo pra vocês, eu vou pedir pra vocês deixarem o like, se inscrever no canal que não é inscrito e bora logo pro vídeo. Depois do Rudo ter ficado pistola e ter conversado com aquela vampira, ela simplesmente abandonou ele ali no palco, fazendo ele segurar um dos seus sutiãs. Enquanto ele pensava, ela disse pra eu colocar assim que sair do palco, e ficou simplesmente essa cena grotesca. Mas enfim, indo direto ao ponto, ele recebeu uma espécie de coleira, a qual o criador dos Chokers simplesmente conversou com ele, pedindo pra ele destruir o festival das bonecas. O Rudo, obviamente, depois de ver toda aquela festança, ainda mais algumas apresentações apelativas, como por exemplo, não tenho pai, então a minha avó fez o melhor trabalho de crochê dela pra criar essa boneca aqui pra mim. Bom, alguma história bem motivacional. É óbvio que ele diria que não, eu não vou fazer isso. E é nesse momento que ele explica que não, você entendeu errado, eu preciso que você a salve. Há alguém ali dentro que está utilizando um dos meus chokers para um propósito maldoso. O filho da... calma aí, cara, não precisa citar assim também. Vem arquitetando esse plano há anos. Basicamente ele quer governar o mundo. E nesse momento em que ele conclui a sua fala, simplesmente alguém chega no palco e fala: certo, pessoal, façam silêncio agora. E adivinha, a multidão inteira obedece. É mostrado quem é o responsável por isso, que é o Mimo, o jornalista. Basicamente aquele cara que estava apresentando o festival das bonecas. Utilizando seu microfone, ele conseguia dar ordem a supostamente todos que estavam utilizando aquelas coleiras. Mas é claro que o Rudo e o pessoal não estavam utilizando, então eles partem aqui para uma luta, que seria uma das mais difíceis para eles. Agora esse carinha vai ter que aguentar o Rudo pé da vida. E nós sabemos quando isso acontece, ele fica extremamente apelão. Bom, basicamente, indo direto ao ponto, o criador dos Chokers explica como é que criou essas coleiras, entre aspas, em que o pessoal tá utilizando e sendo controlados a partir daquilo. E resumindo, preciso usar o meu sangue para produzir um Choker. Eu embrebedo um cordão aleatório com o meu sangue e lhe dou meus poderes. Basicamente seria essa a receita. Como eu ganhei uma parte da série Vigia, é possível produzi-lo em massa. Como isso necessita do meu sangue, ele se aproveitou disso. Isso mesmo, o poder do Mimo, que é esse carinha aqui, facilmente seria um vilão de meu malvado favorito, permite que ele controle seu alvo bebendo seu sangue. Assim ele tem continuamente extraído o meu sangue, meio que controlando ele. Tudo por sua ridícula megalomania. E indo direto ao ponto, todo mundo tá sob controle ele, menos o Rudo, porque esse aqui que ele tem é especial para o criador do Chokers conversar. Toda essa história irritou o Rudo e basicamente eles são a única esperança do criador dos Chokers para destruir esse tal de Mimo. É o momento em que todos entram em campo de batalha, tanto o Zanka quanto a Ryo e todo o resto. Porém, o próprio Mimo tem aqui dois capangas extremamente poderosos para ajudar. Tá aqui o Rudo e o pessoal pronto para enfrentar um dos caras mais filha da mãe de Gachiakuta, e ele tá fazendo a posição aqui do Mahoraga. Bom, e resumindo, nem é ele que vai lutar, e sim seus dois capangas que já estão prontos aqui e protegidos numa bolha, até porque o próprio Mimo manda aquela multidão de pessoas atacar os limpadores, e assim aconteceu, como numa espécie de onda, onde o próprio Indin diz que não tem muito o que fazer, se eu desviar, todas as pessoas serão esmagadas, mas se por acaso eu não desviar, quem vai ser esmagado vai ser a gente. Só que em um momento aquela multidão ficou paralisada, sendo completamente dividida entre uma multidão que quer atacar e outra que quer defender. E quem causou isso foi a Amo, que chegou no campo de batalha dizendo: não é muito bacana controlar as pessoas, diz ela, controlando, porém para o bem. Isso tudo faz o Mimo questionar o seu poder, até porque ele fala que não percebeu que a Amo Epul tinha chegado vindo com ele. Basicamente ela usou seus poderes para fazer parte da plateia cheirar algo, e isso está fazendo com que eles queiram ajudá-la. Essa série Vigia, que no caso seria a bota dela, toda a sua qualidade é alta o suficiente para substituir meu poder de governo, demonstrando o quanto ela é extremamente poderosa, sentada aqui no ombro do Fu, que também veio, e a gente já sabe, né, o quanto ele também é poderoso. Bom, no caso de alguma emergência, é só alguém dar a ordem pra ele atacar que já era. Mas de qualquer forma, eles vão ter que enfrentar aqui dois personagens extremamente poderosos. Depois da Amo chegar em campo de batalha e ter ficado completamente brava, agora a equipe está completa pra enfrentar esses otários, que, diga-se de passagem, essa é a visão deles dos nossos heróis, que, bom, parece mais um bando de psicopata. O próprio cara assume Lord Mimo, acredito que tenha cutucado a onça errada. Mas indo direto ao ponto, enquanto eles estão ali planejando o que iria fazer, tinham duas pessoas na arquibancada meio que discutindo o que poderia acontecer, dizendo: eu não esperava que todos eles fossem tão magros, mas é melhor não subestimar. Acredite ou não, eles estão se contendo, não querem matar ninguém, querem manter a humanidade, com exceção daquela garota, a Ryo. Bom, já sabemos disso. A mesma analisa tocando naquela barreira e dizendo: nossa, eu tô bem aqui na sua frente e você não tá revidando. Acho que essa barreira é seu único poder. O quanto será que eu tenho que atacar pra conseguir quebrar essa barreira? Parece que tenho tempo pra experimentar à vontade. Mas é aí que o Mimo entra com seu jogo psicológico, dizendo:
esse Jink do Félix, a carta, é inquebrável. Basicamente, uma carta é um pensamento encarnado. O remetente escolhe o papel de carta perfeito para o destinatário, assina com suas próprias palavras escritas à mão e a leva pessoalmente aos correios para enviá-la com um coração cheio de emoção. Por isso que é tão potente. E adivinha, ela está tentando cortar esses pensamentos, todos esses sentimentos. Está de acordo com isso, Rodo Sorebré? O mesmo simplesmente manda um tal de foda, dizendo, vai em frente e corte esse defensor em pedaços que eu quero cuidar do mimo pessoalmente. Onde o mesmo diz, então você é tão sem coração quanto o resto deles. Enquanto o Zanka tá lá enfrentando aquela maluca do taco de beisebol. O Zanka não tá mais de brincadeira com a menina maluca do taco, porque o mesmo, observando o estilo de luta dela, afirma, esse seu taco, parece que ele não consegue alterar qualquer coisa que atinja. E é nesse momento em que ela assume, dizendo, tem razão, Gimeiro, sério, tipo, que nome li, só consegue transformar bolas em Brinking Balls, que basicamente é bolas de taco. Eu nunca tentei, mas o que será que aconteceria se eu acertasse as bolas de um cara? Bom, a reação minha foi igual ao do Zanka. Enquanto isso, a Amo tá lá ainda em cima do Fu, simplesmente gritando e motivando o pessoal a lutar, e tecnicamente ela diz que todo esse vigor é amor, é algo mágico que pode dar poder às pessoas. E nesse momento o Mimo ele faz uma pergunta um pouco interessante. Você sentiu amor quando o Rudo tava te socando? Que é isso, cara? Em que sentido você tá querendo dizer? Assim, né? Eu sei que ele tá falando daquele momento em que o Rudo começou a socar a cara dela, mas ficou um pouco isso. No passado você mostrou suas presas para os garis e levou um soco do Rudo e agora você enfiou na cabeça que quer ajudar. Você realmente gosta dele ou é porque ele é um substituto do seu senhor? E talvez você esteja tentando somente repetir o seu passado. Parando pra pensar, lembre da dor daquela surra injusta. Você não fez nada de errado. Só estava tentando se defender. Os garis quiseram te fazer acreditar que era a vilã, mas assim, eles poderiam tirar vantagem dos seus sapatos e da série Vigia. Bom, é só mais um momento dele usando os seus truques psicológicos, mas a Amo não cai nessa, dizendo que não se importa. Até porque os dois já se fizeram as pazes. E ainda por cima diz que as mãos do Rudo tornaram o mundo da Amo maior. E esse foi o momento em que a Amo, ao conversar com o chefe dos limpadores, mudou completamente e aceitou entrar pro time dos limpadores. Basicamente, ele diz, você quer se reformar para compensar o que fez. Essa é uma razão válida para se juntar aos garis. Ela então se pergunta, sério, não acha que a razão da Amo é superficial em comparação às dos outros? Ele já interrompe dizendo, nem pensar, algumas pessoas estão aqui apenas para ter um lugar a qual pertencer. Mas no geral, qualquer um pode simplesmente estar aqui, então vamos te dar um emprego. Nesse momento ela já pensa um pouco, até porque nela emprego, eu não quero ser CL. Brincadeiras à parte, ela fala, um emprego, Amo não gosta de lutar. E ele responde, lutar contra bestas mosqueadas não é a única maneira de um giver contribuir. Por exemplo, seu poder é o cheiro. Você recria um aroma do momento em que experimentou algo e faz alguém sentir esse cheiro. Seu poder faz seu alvo recordar memórias semelhantes. É isso mesmo? Ela diz que sim, a Amo é muito boa em fazer as pessoas se sentirem apaixonadas ou como se sentem quando estão com alguém que se importa. Mas isso nunca fez ninguém parecer mais feliz. É quando ele tem uma ideia dizendo, então vamos te tornar uma curandeira. Ela se pergunta como isso poderia acontecer. Ele responde, imagino que seja uma pessoa muito sensível. Pessoas sensíveis são capazes de absorver suas experiências de boa fé. Acredito que você possa ser alguém capaz de usar suas experiências para confrontar e elevar os outros. Porém, o vilão da saga, que seria o Mimo, simplesmente utiliza essa falta de experiência, no caso essa fala, pra afetar e abalar a Amo. Inclusive isso que ele fala, é isso que te leva a ser Amo Impulse. Seu Jink e seus poderes são altamente excepcionais, mas você não tem o suprimento de aromas, a experiência necessária para usar esse poder. Tem? Acha mesmo que todos aqui têm alguém que gostariam de proteger. Inclusive é por isso que é revelado que alguns ainda estão obedecendo a ele. Você é uma garotinha ignorante que passou quase uma década trancafiada em uma torre. Realmente pensa que pode usar sua experiência para motivar os outros? Já eu refinei minhas palavras para controlar as massas totalmente. Você não pode ter a esperança de me vencer. Pois é, bem-vinda ao mundo real. E nesse momento ela abalada, ele consegue voltar ao controle da maioria das pessoas que estavam ali presentes e começam a atacar. Nesse momento ela foi simplesmente pega, e inclusive uma multidão inteira devasta ele. Porém o Enjin salva o dia, no caso, né, salvando a Amo. Enquanto o Rudo não pode fazer muita coisa, até porque vai ter que enfrentar aqui uma bicha, um Jink completamente gigantesco. As coisas estão muito complicadas pro Rodo e pros limpadores, até porque eles estão tendo que enfrentar uns Jinks gigantescos de uns caras completamente poderosos, enquanto a Amo tá sendo completamente humilhada, até porque ela perdeu na disputa de poder com o Mimo, de controlar as pessoas, e tecnicamente ela falou, Amo é inútil. O Enjin, em vez de ajudar, vira e fala, você é inútil. Enquanto ela faz essa carinha aqui, ele diz, tô com o Mimo nessa. Ele disse algo certo, então fique aí sentado, absorvendo essas palavras e vire uma poça de lágrimas. Assim você terá a experiência do desânimo. Realmente, até que ele falou uma coisa que faz sentido. Se for demais pra você, levante-se, me mostre o quão errado eu estava em te chamar de inútil. Você terá a experiência da justificativa, se caso fizer isso. Enquanto isso, a Ryo e o Rudo estão fugindo daquele Jink gigantesco, e não só ele, mas outro. Porém, eles não podem revidar dessa mesma forma, até porque não posso sair quebrando os Jink das pessoas que estão sendo controladas, ou seja, elas não têm culpa. Se quero neutralizá-los, terei que quebrar os Chokers.
Chokers. Nesse momento a Ryo vira pra trás e percebe uma coisa estranha e comenta: ah esqueci, vocês também estavam usando Chokers. E quem são? Basicamente esses dois bonequinhos. Enquanto o Mimo diz: serão capazes de neutralizar seus amigos, os garis gêmeos? Bom, agora ferrou para um caralho, porque o Rudo e o pessoal vai ter que enfrentar aqui dois membros que fazem parte da elite dos limpadores, e possuem de Jinkies dois Megazords, e eles basicamente estão sendo controlados pelo Mimo. Bom, resumindo, esses aqui são irmãos gêmeos, o tal do Eupateu e Otto, onde eles possuem aqui dois bonecos de ventríloco como Jinkies, e eles são membros aqui dos limpadores, só que eles estão sendo controlados pelo Mimo, o qual tá ordenando com que os dois matem todo mundo. E agora você deve estar se perguntando: pô, mas como assim um grupo de elite? Resumindo, são pessoas desprovidas de habilidades humanas, decentes e não cooperativas, givers cujos poderes não combinam bem com os outros. Bom, é assim que o Zanca tá descrevendo. Caras que são demais até mesmo para os garis liderarem. Eles são uma equipe, mas não são um time. São os mais fortes dos garis e são todos lobos solitários. Ou seja, eles são capazes de lidar aqui com bestas mosqueadas sozinhos. Ou seja, eles vão ter que enfrentar dois dos mais tops do ranking dentro ali dos limpadores. E eles já começam aqui meio que socando o chão, quebrando tudo que há em volta. O Zanca, observando isso tudo lá de longe, enquanto enfrenta outra mulher, simplesmente diz: isso não é bom. O Indin já fica com uma cara mais séria, até porque a probabilidade de enfrentar e conseguir ganhar esses caras é mínima. Porém, o Rudo assume que possui aqui uma arma secreta para lidar com tudo isso, e nada mais é do que sua própria fantasia. E agora talvez ele seja capaz de aguentar esses dois. O Rudo estava enfrentando esses dois Megazords e perderia se a sua fantasia não se transformasse em uma arma nos últimos segundos. E assim, ele ficou tão veloz que ninguém conseguiu acompanhar, porém nem ele mesmo, dando de cara numa parede pra cima dos seus adversários. Por um momento quase foi pego por um daqueles gigantes, só que ele passou deslizando ali por baixo, onde estavam os dois irmãos que estavam controlando aqueles dois gigantes. E por uns instantes eles voltam a si, até porque o próprio Rudo diz: nunca planejei ir contra o Jink dele. O seu governo só funciona através dos Chokers. É bem simples o que eu preciso fazer. Basicamente ele arrancou as duas coleiras onde controlavam os dois gêmeos. E agora meio que os dois estão de volta e vão poder ajudar finalmente aqui os limpadores que, assim, estão numa free, literalmente, até porque tem vários Jinkies aqui gigantes, onde também são de pessoas aqui que estão sendo controladas e precisam ser derrotados e imobilizados, até porque eles não querem destruir os Jinkies. A única esperança vai ser esses dois aqui, que são extremamente poderosos. Então, assim, eles vão limpar isso aqui fácil. E é nesse momento que um dos súditos aqui, né, do Mimo simplesmente diz que ele já demonstrou o suficiente, mas atualmente estamos lutando uma batalha perdida e eles irão desfazer o seu governo no pouco a pouco. Acho que está na hora de considerarmos recuar. Nesse momento que o Mimo diz: perdão, escuta, meu súdito real, estou vendo quanto tempo será necessário para atacar o meu governo. Faz parte da natureza humana lutar contra o controle de terceiros. Essa não será a única vez em que as pessoas tentarão ficar no meu caminho, posso te garantir isso. Tenho que considerar o contra-ataque. Não acha que esse é o treinamento perfeito para isso? A experiência é maior quando os treinos terminam. Esses garis realmente merecem minha gratidão. O cara simplesmente se ajoelha falando: porra, caralho, nossa, mano, muito... Que é isso? Eu não me dei conta quanto o senhor é tão sábio. É, realmente, né? Ele só falou um monte de abro. Bom, resumindo, ele diz: bom, chegou no momento de finalmente testar a durabilidade da sua barreira, até porque alguém tá bem pé da vida. Aqueles são os olhos de uma fera pensando em como quebrar o casco de uma tartaruga. Pois é, a Ryo é uma baita de uma psicopata. Isso porque no capítulo mais recente de Gachakuta tá simplesmente aqui a Ryo pensando numa maneira de passar por aquela barreira feita completamente de cartas. Basicamente tá ela aqui, né, segurando a sua tesoura pensando: essa carapuça é mais dura do que pensei. Especialmente com objetos esféricos, se não houver um entalhe ou fenda em algum lugar, não vou conseguir agarrar com minha tesoura. E se eu simplesmente for com tudo, tenho menos de um segundo de impacto. Será que eles não viriam correndo pra cima de mim? Acho que não. Se eles pudessem se mover, não estariam ainda naquele mesmo lugar. Então do nada é cortado aqui, né, mostrando tecnicamente a luta do Zanca contra aquela menina que consegue rebater objetos transformando ela em bolas. Tá meio complicado pra ele, tendo que, né, ficar simplesmente desviando de tudo que ela rebate, e assim, ao mesmo tempo ela tá bastante surpresa, falando: vai manter esse mesmo ritmo até quando? Elas não estão atrás desse seu gravetinho, até porque eu ordenei que as minhas bolas te atingissem. O Zanca tá tendo muito trabalho a enfrentar essa menininha aqui do taco, simplesmente duvida da sua capacidade, falando: vai manter esse ritmo até quando? Elas não estão indo atrás desse seu gravetinho, eu ordenei as minhas bolas te atingissem. Como assim, minha filha? Uma menina de bola? Enfim, ela explica um pouco do seu poder, dizendo: depois que eu dou a ordem para elas, não as controlo mais. Essas bolas querem acertar alguma parte do seu corpo, e elas não vão parar de te seguir até conseguirem. Só que nesse momento é mostrado que ele partiu uma delas no meio, ela se surpreende, então ele explica: ora, parece que elas deixaram de ser bolas, seu poder também não funciona mais. Mostrando a evolução do seu Jink, e simplesmente ela assume pensando: apenas cortando casualmente projetos em alta velocidade. Isso não é algo que um Zé Ninguém faz. Ah, ele é um desses filhinhos de papai metidos à elite, aqueles que dizem: nem estudei e tiram nota perfeita na prova. Quase 100 bolas, hein? Que pena, foi um bom treino, fala o Zan. É quando ela assume: eu nunca
fico sem bolas. Tá muito estranho isso daqui. Meu Jink, o Gilmeiro, um nome péssimo, diga-se de passar, pode transformar qualquer objeto esférico em uma Breaking Ball. Então, enquanto eu estiver energia, os arremessos nunca vão acabar. Que ótimo. Quando simplesmente ela vai dar uma atacada final, uma bola gigantesca aparece na frente dele, que nada mais é aquela barreira onde o Mimo está completamente seguro. Pois é, a culpada é a Ryo. Bom, eu diria que isso aqui vai ser uma tacada de gênio, literalmente. Enquanto o Zanka tá falando sério, vê se não for. A Ryo meteu aqui uma tacada de gênio. Bom, literalmente, e conseguiu simplesmente cortar a barreira em que o Mimo estava se protegendo nesse último capítulo de Gachiakuta. Bom, basicamente depois da Ryo ter pensado bastante, jogado aquela esfera, que no caso seria a barreira em que o Mimo estava pra cima da menina do Taki, ela acabou acertando o seu ataque diretamente no seu aliado, transformando em uma das suas Breaking Balls, só que tava vindo pra cima do Zanka. Nesse momento, todo mundo se pergunta o que você tá fazendo? Ela já responde: Zanka, fique bem onde está. Ela cai na frente daquela bola gigantesca, abrindo a sua tesoura, e como estava vindo em uma alta velocidade, bastava ela fechar a tesoura, e simplesmente aquilo ali seria partida ao meio, enquanto aquele maninho se perguntava: você não conseguiu uma boa pegada no ar? Então você recorreu deliberadamente a essa loucura toda? Isso foi uma má decisão quando essa tesoura quebrar os poderes do Gil e o meu escudo vão se combinar para te transformar em carne moída. Meus sentimentos, o poder do meu amor, não podem ser superados por ninguém. É quando ela simplesmente diz: então dá pra cortar. Quando o amor é forte demais, ele se torna fácil de quebrar. Enquanto faz essa carinha aqui, né, de psicó, pronto, viu? E simplesmente corta aquela barreira no meio. E encerrando assim o capítulo 146 de Gachiakuta.